todos, vamos prosseguir as nossas sessões sobre a teologia do corpo e vamos passar para o segundo bloco de catequeses que tem a ver todo ele com o matrimónio. Dentro deste bloco, ou desta parte, temos também dois ciclos, podíamos dizer como sobre o matrimónio nos planos de Deus e outros sobre uma dimensão mais prática que tem a ver com a vida conjugal. E todo este ciclo gira à volta de um texto da Carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 5, do qual eu vou ler uma parte, para não tornar isto demasiado aborrecido. Em geral, as pessoas conhecem este texto porque, numa parte que eu agora aqui não vou ler, é um dos textos que é proposto para a celebração do matrimónio e que começa assim: mulheres, obedecei aos vossos maridos. Esse versículo, que às vezes não é tão bem entendido, leva a que pelo menos uma parte da humanidade não queira que seja o texto usado no seu casamento. Mas, assim mais para a frente, diz assim São Paulo: maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela, para a santificar, purificando-a no batismo da água pela palavra, para apresentar a si mesmo esta Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. E depois acrescenta São Paulo: do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Com efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo o faz à Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É grande este mistério, eu o entendo em relação a Cristo e à Igreja. Em resumo, o modelo que São Paulo propõe para o casamento de cristãos é a união entre Cristo e a Igreja. O Senhor nunca se separará da sua Igreja e entregou-se totalmente por ela, deu a sua vida por ela. Desta maneira, os esposos cristãos são convidados a se amarem com este amor. E não são só convidados ao receberem o sacramento do matrimónio, a lembrarem-se de que, em certo sentido, tornam visível esse amor fiel de Cristo pela sua Igreja. Não é simplesmente uma proposta, é que ao se casarem no Senhor, ao receberem o sacramento do matrimónio, se mantiverem abertos à graça de Deus, poderão amar-se um ao outro com o tipo de amor com que Cristo ama a Igreja. A teologia ensina que os cristãos que se casam no Senhor e que mantêm a vida aberta à graça participam do amor de Cristo pela Igreja. Isto é, não só se amam com amor natural, fruto do seu enamoramento, do conhecimento mútuo humano que têm, mas esse amor é, digamos, purificado, elevado, sublimado, se quisermos usar a palavra, pelo o amor de Cristo pela Igreja. Portanto, sempre é possível amar mais, e se às vezes aparece algum cansaço, alguma dificuldade, cada um dos cônjuges pode pensar: calma, eu tenho uma dificuldade no relacionamento com ele ou com ela, mas eu sei que tenho a graça, a ajuda do Senhor para poder amar o meu cônjuge, tal como Cristo ama a Igreja, que não desista dela, que está sempre sempre com a vontade de a purificar, de retomá-la nos seus braços, para que ela seja aquilo que está chamada a ser. O Papa Francisco, com palavras que às vezes são perceptíveis e muito bonitas: caros irmãos e irmãs, não tenhamos medo de convidar Jesus para as bodas. Não só para a celebração, como é óbvio, né? Mas para a nossa casa, para a nossa vida conjugal e para a vida familiar.
Quando se casam no Senhor, terminava assim o Papa Francisco, os cristãos são transformados num sinal eficaz do amor de Deus. Num filme dos irmãos Kendrick, já falámos aqui no nosso canal destes filmes, destes 2 ou 3 irmãos, são 3 evangélicos, que têm filmes muito interessantes. Um deles é o Fireproof, que mostra ou dá a imagem de um casal em crise, né? Como se fossem bombeiros num incêndio, né? O protagonista é bombeiro, né? E o lema do filme é: nunca deixes o teu parceiro para trás, especialmente em caso de incêndio, que era o que estava a acontecer naquele casal. O casal protagonista é uma grande confusão. E o momento central em que se consegue ultrapassar a má vontade da parte dos dois, que os leva a não quererem ultrapassar as dificuldades, o momento central, que aliás é uma cena muito bonita, é uma conversa do pai com o protagonista, o filho, portanto, o marido do protagonista, com a cruz de Cristo no horizonte, por detrás. Mais ou menos o estilo de conversa é este. O marido queixa-se de que está a tentar fazer tudo para chamar a atenção da esposa, para tentar agradá-la, etc. E ela não o respeita, despreza-o, nunca lhe agradece nada. Como é possível amar, né, com uma reação dessas? E o pai, a câmara mostra o pai apoiado na cruz, que está por detrás, e a dizer: é uma boa pergunta, né? A resposta está aqui, né? Isso é assim que Nosso Senhor nos ama. Tu tens que ter do amor de Jesus para poderes amar com um amor que de outra maneira não tens. O Papa São João Paulo II, sobra dizer que depois as coisas correm bem no último terço do filme. Não é assim tão fácil como isso, tão básico, dá assim algumas voltas, mas o filme é muito sugestivo, muito interessante. O Papa São João Paulo II dizia que o amor matrimonial é um amor difícil, né? E diz isto em diversas ocasiões. Uma delas é quando conta a história de Tobias, que eu não vou contar aqui, mas em resumo, Tobias casa-se com Sara, havia problemas sérios, anteriores casamentos de Sara, cujos maridos tinham morrido todos na noite do casamento, mas havia uma dificuldade a enfrentar, um perigo a enfrentar, mas com a ajuda do céu, Tobias decide enfrentar esse problema. E essa ameaça sobre o amor dele por Sara. Portanto, casam-se, entram no leito matrimonial e, uma vez lá dentro, Tobias diz a Sara: levanta-te, minha irmã, e inicia, e vamos rezar. E essa oração de Tobias, que o Papa São João Paulo II chama o credo conjugal, uma espécie de resumo dos ensinamentos da Bíblia sobre o matrimónio, um resumo bem resumido, né? Essa oração de Tobias é também um dos textos que a Igreja convida a usar na celebração do matrimónio, se os esposos assim quiserem. É outra das leituras que eu tenho que fazer, porque diz assim, Tobias, está a dirigir-se a Deus: bendito sois vós, ó Deus dos nossos pais, e bendito o vosso nome por todas as gerações, e para sempre. Bendigam-vos os céus e todas as vossas criaturas por todos os tempos. Vós formastes Adão e formastes Eva, sua esposa, para ser sua ajuda e amparo, e de ambos nasceu o género humano. É muito bonito como Tobias vai rezando, partindo do texto bíblico. Vós dissestes: não convém que o homem esteja só, vamos fazer-lhe uma ajudante que se pareça com ele. E, a seguir, faz o pedido a Deus. E agora não é por causa da concupiscência que eu recebo esta minha irmã, é antes com reta intenção. Dignai-vos ter compaixão de mim e dela, e deixai que juntos cheguemos à idade avançada. Ambos dizem amém, amém, repousaram naquela noite.
e no dia seguinte estão vivos, né? E o amor de Sara e Tobias pode prolongar-se no tempo. Que tipo de amor é que estamos a falar, este amor difícil e que é tão específico no caso do amor conjugal? Em geral, fala-se de um amor com 4 características: livre, total, fiel e fecundo. Livre, total, fiel e fecundo. Estas características aparecem no ritual do matrimónio, a celebração do matrimónio. Eu trouxe o livro, e aparecem até bem concentradas nas palavras centrais em que os noivos trocam o consentimento e que fazem que aconteça o casamento. O amor é livre. Vamos ver a parte positiva e depois as menos... o contrário, né? O que é que acontece quando não corresponde a estas características? O amor é livre. Portanto, a pessoa casa-se se quiser, com quem quiser e quando quiser. Para que esse amor seja livre, é muito interessante que a pessoa que se conheçam, até onde é possível, à altura do casamento, mas que se conheçam bem. Se houvesse coisas do passado relevantes que o outro não conheça, isso poderia fazer com que a pessoa não fosse realmente livre no seu consentimento, porque está a dizer que sim a alguém que, no fundo, não sabe bem quem é. Na introdução à celebração do matrimónio, o sacerdote diz: fulano e fulana, vieste aqui para celebrar o vosso matrimónio. É de vossa livre vontade e de todo o coração que pretendeis fazê-lo? Quereis mesmo? Não é? Faz essa pergunta no dia do casamento. O amor também é total. Voltando, peço desculpa à instituição da liberdade, seria um erro uma pessoa casar-se com uma espécie de missão, de sacrifício mal entendida, não é? Como se fosse o cordeiro levado ao matadouro, do género: olha, eu não queria, mas paciência, calhou-me, as coisas são assim. Isso era preciso rever se a pessoa entra com o pé direito no casamento, não é? Se entra contrariada, é preciso ver a liberdade. O amor total, isso implica a entrega de toda a vida. O sacerdote pergunta, antes dos noivos trocarem o consentimento: vós que seguis o caminho do matrimónio, estáis decididos a amar-vos e a respeitar-vos ao longo de toda a vossa vida? O amor total, portanto, inclui o futuro, inclui todo o nosso ser, e veremos, já sabemos, como o corpo pode e deve acompanhar esse amor de doação, né? Aliás, a máxima entrega corporal, através do ato conjugal, é como uma expressão dessa máxima entrega espiritual. Todo o meu ser é teu e recebo-te com tudo o que tu és. Claro, tudo isso, esse amor, porque é total, deve manifestar-se em toda a vida. Há uma canção lindíssima do filme espetacular, que também já comentámos aqui no nosso canal, O Violino no Telhado, em que o protagonista e a esposa cantam em um duo, em que o tema principal é ele a perguntar-lhe: estamos casados há 25 anos, tu amas-me? E a resposta dela é assim: claro que te amo. Antes de dar a resposta definitiva, vai dizendo: eu amo-te porque fiz isto contigo, estive aqui, fizemos isto, estivemos acolá, trato de ti. É uma resposta com toda a vida. É um momento muito bom, muito alto desse filme. O amor tem que ser fiel entre os esposos, e já não se dispõem de si porque se amam de verdade, não é? Na troca de consentimentos, os esposos dizem: recebo por minha esposa, o esposo diz: recebo por minha esposa, a ti, fulana, e prometo-te ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Um amor fiel, que não depende das circunstâncias. E por fim, é um amor fecundo. Também nas perguntas que faz o sacerdote: estás disposta a receber amorosamente os filhos como dom de Deus e a educá-los segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? E os esposos respondem que sim. Um amor fecundo, portanto, estão abertos à vida, também é um sinal de entrega total, não é? Que a pessoa está aberta
a entregar a maternidade, a paternidade e a receber a paternidade ou a maternidade do outro. É possível um casamento assim porque é um dos frutos da redenção. O que é o contrário do amor com estas características? Seria um amor não livre, que aliás torna inválido o casamento. Por exemplo, se o homem raptasse a esposa e a levasse a querer casar-se, o casamento, mesmo que se celebrasse, que tivesse lugar a celebração, o casamento não seria válido, que a pessoa de facto não queria. Ou então, quando há motivos que condicionam demasiado essa aparente decisão livre. Nesse caso seria aparente, eu sinto-me oprimida pelos meus pais e o casamento é a forma que eu tenho de sair de casa. Uma coisa desse género viciaria a decisão. No caso de Tobias e Sara, dá a entender que os outros que se casaram com a Sara, sim, eram livres, claro, quiseram casar-se, mas no fundo tinham outras, no fundo queriam era contar, instrumentalizá-la, não era um amor de entrega total. Se não for total, por exemplo, um amor não total seria a pessoa ao casar-se ter uma reserva do género, bem, tendencialmente é para durar, mas depois logo se vê. Portanto, a pessoa não está a entregar-se totalmente, de forma incondicional. Teria que rever essa disposição interior. Às vezes não se manifesta exteriormente, mas não, eu quero entregar-me totalmente à minha futura esposa ou ao meu futuro esposo, sem reservas. Se isto correr bem, não é isso. Não há condições. Aliás, na fórmula, nós não dizemos, os casais não dizem, não é? Eu prometo ser fiel, respeitar-te, na alegria e se as coisas correrem bem. Não, e também na tristeza, não é? Na saúde e também na doença. Um amor não fiel seria um amor que levava à disposição de querer distribuir a nossa entrega por outras pessoas. Há uma canção italiana que eu não sei se agora se pode cantar, porque de facto a palavra é usada com uma conotação negativa, uma canção italiana muito antiga que dizia il cuore è un zingaro, assim, aciganado, né? Agora no sentido de que não para quieto, não consegue estar estável, é nómada, né? Claro, o nosso coração é assim, tem uma certa propensão a espalhar-se, né? Mas precisamente o amor matrimonial é um amor difícil e temos graça para que seja único, de uma forma especial para com a pessoa com quem estamos casados. O nosso coração não vai a leilão, não é quem paga mais, quem me der mais elogios, com quem eu sentir mais atraído, não, é a minha esposa ou o meu esposo com quem estou unido. E depois é um amor fecundo, como já víamos antes, no sentido daquela expressão que penso que era do Papa Bento XVI, que o amor visa a eternidade, portanto não tem um limite, é para durar, é para sempre, e o amor dos esposos prolonga-se até fisicamente nos filhos. Portanto, os filhos são uma cristalização do amor dos pais, torna o amor dos pais visível, provavelmente estão chamados a ser assim, e isso é uma prova de que o amor é total. Teremos a ocasião de falar dos contraceptivos numa das sessões em que precisamente contraria esta fecundidade dos atos conjugais em que se manifesta a entrega total de um ao outro. Então, em resumo, esta breve introdução para recordar que os que têm a vocação matrimonial, que são a maioria, não é? Devem entusiasmar-se com o plano de Deus para o casamento, que é um casamento fantástico, que convida um amor grandioso, aquele amor que realmente preenche o coração das pessoas e que as torna felizes, e lembrar que todos vocês que têm a vocação matrimonial, merecem ser amados ou amadas assim, também com esse amor. Não só são chamados a amar dessa maneira, mas também têm o direito a esperar ser amados dessa maneira. E esse amor, de alguma forma, recorda, torna presente, também para os cônjuges, o amor que não se cansa, o amor indefectível de Cristo pela Igreja.